Graça e paz. Graça e paz. Graça e paz a vocês que estão conosco aqui nos estúdios da TV Horizonte. Graça e paz a você que nos acompanha pelos demais veículos da Rede Catedral de Comunicação de nossa Arquidiocese. Sejam bem-vindos para mais um programa Leitura Orante da Palavra. O meu nome é Marília Carvalho, eu sou cursista do SAB das Paulinas e também agente de pastoral de nossa Arquidiocese. O evangelho que rezaremos hoje é Lucas 21, versículos de 5 a 19, proposto para o 33º domingo do tempo comum. Preparemo-nos para o início de nossa oração com o sinal da cruz e após a invocação ao Espírito Santo para darmos início ao primeiro passo de nossa leitura. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Vem, Espírito Santo, vem iluminar. Vem, Espírito Santo, vem iluminar. Antes de darmos início à leitura do Evangelho proposto para hoje, vamos fazer uma pequena síntese do que ele se trata. Nós estamos na proximidade do final do ano litúrgico e a liturgia da palavra desse 33º domingo do tempo comum é uma linguagem escatológica, ou seja, ela está ligada ao que virá nos finais do tempo, ou seja, o fim do mundo, como comumente é falado. Essa linguagem apocalíptica toma conta de todo esse capítulo 21 de Lucas, pela descrição dos sinais simbólicos e trágicos, pelas perseguições como a do Império Romano, que devastaram famílias inteiras. Mesmo diante deste cenário, Jesus nos convida a permanecer firmes para ganhar a vida como forma de consolação que, como um bálsamo, pode acalmar e dar sentido hoje também em nossas feridas. Ouçamos o Evangelho de hoje. Evangelho de Lucas, capítulo 21, versículos de 5 a 19. Quando alguns comentavam a respeito do templo, que era enfeitado com belas pedras e ofertas votivas, Jesus disse: aquilo que admirais, dias virão em que não ficará disso pedra sobre pedra. Tudo será destruído. Eles, porém, perguntaram: Mestre, quando será? E qual o sinal quando isso irá acontecer? Jesus respondeu: cuidado para não ser desenganados, porque muitos virão em meu nome, dizendo: sou eu. E ainda, o tempo está próximo. Não andeis atrás deles. Quando ouvirdes falar de guerras e revoluções, não fiqueis apavorados. É preciso que essas coisas aconteçam primeiro, mas não será logo o fim. Jesus lhes dizia: há de se levantar nação contra nação e reino contra reino. Haverá grandes terremotos, fomes e pestes em vários lugares. Acontecerão coisas pavorosas e haverá grandes sinais no céu. Além disso tudo, porém, vos prenderão e perseguirão. Vos entregarão às sinagogas e aos cárceres, e sereis conduzidos à presença de reis e governadores por causa do meu nome.
Será a ocasião para dardes testemunho. Determinai não preparar vossa defesa, porque eu vos darei palavras e sabedoria, a que não poderão resistir ou contradizer todos os vossos adversários. Sereis entregues até pelos próprios pais, irmãos, parentes e amigos. Alguns de vós matarão. Sereis odiados por todos por causa de meu nome. Mas nem um só fio de cabelo cairá da vossa cabeça. Por vossa perseverança, salvareis a vossa vida. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Após a escuta da palavra, vamos ao segundo passo da nossa leitura de hoje, a meditação. Antes que ela se torne uma partilha entre nós, vou colocar alguma contextualização que nos permite ver o local e onde e como aconteceu esse evangelho. Nós sabemos hoje que o Evangelho de Lucas, ele foi escrito na última década do primeiro século, ou seja, no século I, por volta dos anos 90. E nós fazendo uma trajetória histórica, nós descobrimos vários fatos. Então, nessa época, a guerra pela liberdade por parte da nação judaica diante da ocupação romana já havia acontecido há mais de 30 anos. Atentem, isto está no Evangelho. Nação contra nação, reino contra reino. Também o templo já se encontrava em ruínas, destruído pelo comando do general Tito em 70 depois de Cristo. Dias virão em que não ficará pedra sobre pedra. A perseguição a Jesus e às lideranças das comunidades por parte dos romanos também é um fato histórico. Nero em Roma e Domiciano em todo o Império. Autoridades de sinagogas perseguiam e expulsavam judeus que haviam aderido a Jesus. A boa nova de Jesus gerou crise entre as famílias judaicas. Eles foram traídos por irmãos, pais, parentes e amigos. Nos inícios dos anos 60, houve 2 terremotos, um na onde é hoje a atual Turquia, a oeste dela, e outro em Pompeia, na Itália. Como a palavra nos diz, e haverá grandes terremotos. Todos esses fatos, eles servem como pano de fundo para a nossa narrativa. E eles são lidos sobre 2 perspectivas fundamentalistas. A primeira é que, a partir da experiência de Jesus de Nazaré, inserido em sua profecia, o anúncio desses acontecimentos, as guerras, os terremotos, as perseguições. Dessa forma, os autores desse evangelho atribuído a Lucas, retroagem nesses fatos até a época de Jesus. Enfatizando, o evangelho foi escrito nos anos 90 e esses fatos aconteceram antes da escrita desse evangelho. Então, com isso, eles quiseram mostrar o lado profético de Jesus. Outra perspectiva também que nos apontam, esse evangelho, é que a não chegada de Jesus, ou seja, a parousia não aconteceu, porque muitos falsos profetas se diziam, ser o Messias, e muitos ficaram, decepcionados com a não vinda desse profeta. E depois dessa apresentação desses fatos históricos, eu gostaria de situar Jesus nesse evangelho. Então, ele está
em Jerusalém com seus discípulos à porta do templo, né? E o tempo que acontece isso é um tempo em que precede a sua violenta morte, né? Pelo cumprimento da fidelidade dele ao Pai e ao anúncio da Boa Nova, né? Esse mesmo templo é onde Jesus anteriormente presenciou aquele gesto da viúva, né? Que deu o que tinha em favor dos pobres. E Jesus tinha essa visão divina desse acontecimento. E nesse mesmo templo, ele observava os discípulos a olharem as pedras maravilhosas com que foram construídas. Eles estavam extasiados diante das ofertas que eram apresentadas, né, nesse templo. E Jesus, né, denuncia a injustiça desse centro religioso, político e econômico da época e anuncia o fim desta instituição. Não somente desse templo de pedra, mas de todo esse mundo velho para a boa nova de Cristo. Os discípulos, então, assustados, perguntam a Jesus, né? E quando é que vai acontecer isto? Mais do que responder às perguntas, Jesus convida ao discernimento, ao testemunho e à perseverança. Diante da insegurança dos conflitos, o Evangelho quer nos animar, confortar, orientar e advertir, dizendo que tudo isso ainda não é o fim do mundo. O medo do fim das coisas não pode ser o combustível de um discípulo. Jesus apresenta um caminho muito mais seguro, o de viver confiando no Pai. O papel do ser humano é render-se à grandeza de Deus. Assim como Jesus, as perseguições serão diversas, mas a graça de Deus é a garantia de que vale a pena seguir, pois é na perseguição que sentimos o socorro do Espírito Santo. É preciso discernimento, coragem e, mais do que tudo, perseverança. Como diz o próprio Jesus, é pela perseverança que manterei vossas vidas. Agora, situados, né, dentro, né, desse contexto histórico do Evangelho de hoje, eu convido vocês, na espontaneidade, a fazerem a sua partilha, darem a sua contribuição para a contribuição deste Evangelho. Me chamou muito a atenção quando Jesus fala diante dos conflitos, determinai não preparar vossa defesa, porque eu vos darei palavras e sabedoria a que não poderão resistir ou contradizer todos os vossos adversários. Quantas vezes que nós nos encontramos diante de determinados conflitos ou confrontos e nós já chegamos armados de coração, armados na nossa mente, de forma tal que nós ficamos despreparados para enfrentar o conflito com sabedoria, com serenidade, com a ternura que ele nos pede, porque aquele que agride contra o agressor, naturalmente, ele não dá testemunho do equilíbrio que Jesus aqui fala, para não perdermos a nossa consciência. Ou seja, para que a gente tenha discernimento, porque a sabedoria só chega quando nós estamos de coração e alma abertos para poder dialogar, mas não para querer contradizer ou confrontar, porque aí, neste momento, que nós nos fragilizamos e nós perdemos esse lugar do testemunho, da fé, do amor, da verdade, da justiça, enfim, de uma vida mais plena. O que me chamou a atenção no Evangelho, quando ele fala, é preciso
Cuidado para não ser desenganados, pois muitos virão em meu nome. Então, nós temos que ter discernimento. Ele quer nos dizer que, em meio às perseguições, é preciso continuar dando testemunho e reafirmando a fé, mesmo que isso leve ao martírio. Sermos discípulas e discípulos de Jesus, não devemos deixar-nos enganar, mas perseverar, pois é pela perseverança que manteremos nossas vidas. Os versículos que me chamou a atenção, quando ouvirdes falar de guerras e revoluções, não fiqueis apavorados. É preciso que essas coisas aconteçam primeiro, mas não será logo o fim. E trazendo para a vida da gente, eu percebo que assim são as nossas guerras interiores, nossas aflições, nosso desespero, a primeiro momento que tem algumas situações em nossas vidas e logo nos apavoramos. E a confirmação de que, se estivermos com fé, estivermos com Deus, Ele nos dá o sustento, Ele nos dá a capacidade de passarmos por essas situações. No versículo que diz: por vossa perseverança salvará a vossa vida. Então, assim, que as aflições virão, vamos ter as provações da vida, as guerras interiores, mas que a gente não fique parado nisso, que é o que acontece muitas vezes quando as pessoas se deprimem, né? Porque é preciso que aconteçam, porque somos humanos. Mas a gente tem a certeza de que Jesus estará conosco, porque Ele nos deixou o Espírito Santo. Então, que o Espírito Santo possa nos guiar quando nós estivermos nas nossas aflições, para que possamos ter perseverança e seguirmos em frente. Assim seja. Nós chegamos ao terceiro passo da nossa leitura orante. Vamos à contemplação. É um momento de interiorização. Vamos fechar nossos olhos, sentir a palavra tocando o nosso coração. Compreenda a vida não com olhos humanos, como os olhos dos discípulos que viam a beleza exterior do templo, mas vejam o interior, o templo vivo de cada um de nós. Neste clima de profunda espiritualidade, chegamos ao quarto passo, a oração. O que esta palavra que lemos, meditamos, contemplamos, nos leva a falar com Deus? É um momento de diálogo com Ele. Convido aquele que se sentir tocado a expressar
a dizer com palavras para Jesus o que quer dizer a Ele neste momento. Senhor, Deus de infinita bondade, eu lhe rogo, Senhor, pacifica a nossa nação. Que não haja irmão contra irmão, pai contra filho, filho contra mãe. Que nós sejamos uma família unidas no teu nome. Senhor, que os nossos governantes entendam que o poder que eles têm é o poder como o Senhor nos ensinou. O poder de servir. Envia teu Espírito, Senhor, para que tenhamos calma, tranquilidade e sabedoria de colocar as nossas palavras no momento certo, na hora certa e do jeito certo. Amém. Senhor, ajuda-nos no discernimento dos teus sinais em nossos tempos, para não sermos enganados por tantas mentiras e ilusões. Dá-nos coragem, ó Deus, para testemunharmos teu amor diante de tanta violência, muitas vezes legitimada em teu nome. Concede-nos sabedoria para seguirmos com perseverança no cuidado da vida. Amém. Senhor, eu vos peço que desarme o meu coração, desarme a minha alma quando os conflitos chegam, ou quando os confrontos, naturalmente, que a vida no dia a dia nos traz, para que os desafios que eu vou enfrentando e vamos enfrentando a cada dia possam ser realizados com sabedoria, com amor, desarmada, mas transmitindo a paz, a segurança, a tranquilidade e o amor que você nos pede nas relações. Amém. Iluminados por esta palavra que nos fez expressar, verbalizar os sentimentos contidos no fundo do nosso coração, vamos então passarmos para o quinto passo, a ação. A ação é fruto daquilo que faz arder o nosso coração, como nos diz o evangelista Lucas. Esse arder o coração nos leva a uma ação concreta. É o ponto de chegada, mas também é o ponto de partida da nossa leitura orante. Escolha uma ação transformadora para vivenciar a partir da leitura de hoje. Pode ser que ela não apareça agora, que ela apareça durante a semana, no cotidiano de nossas ações. E vamos, através dela, realizar uma transformação em nossos corações, em nossa vida e na vida do nosso próximo. Quando a gente menos esperar, essa transformação ocorrerá, pois o Senhor nos diz que a perseverança é que deve nos mover diante, dessa apocalipse, desses movimentos escatológicos mostrados por Lucas no Evangelho de hoje. Agradeço muito a presença de todos vocês, E nós vamos encerrando esta leitura orante da palavra com o sinal da cruz, seguido da oração de São Francisco. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.
Senhor, fazei-me um instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvida, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei com que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado.